tudo que nós somos hoje, tudo que o ser humano é hoje, é apenas uma fagulha, um pedaço pequeno daquilo que Deus nos criou um dia, do homem perfeito que Ele fez, chamado Adão. Tudo que somos hoje é só um restício daquilo que um dia éramos e que deveríamos ser. Quando Adão peca junto com sua esposa Eva, foi tirado de nós algumas características, foi vedado em nós algumas evidências divinas. Uma delas é que Adão, antes do pecado, ele era imortal. Ele vivia num período chamado para sempre. Ele era eterno. Mas quando pecou, uma das características que perdemos foi a eternidade. Então passamos a viver num período chamado tempo. E é o que nós vivemos hoje. Nós fomos vedados num ambiente chamado tempo. E nesse ambiente chamado tempo, tudo começa, acaba, tudo. Porque nesse período chamado tempo é o período em que somos moldados para voltar à essência. Por isso, Jesus vai dizer que aquele que se entregou a Ele, ele não morre, mas ele parte da morte para a vida. Ele vai dizer que então aquele que se entrega e vive o Evangelho de Cristo, ele volta à sua essência do começo. Por isso, para os judeus, ele olha para Jesus, o judeu que aqui conhece Cristo, que reconhece Cristo, ele vai dizer que Jesus é o Adon Shon, o segundo Adão, o que cumpriu aquilo que era para o Adão cumprir e não conseguiu. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que esse tempo, que é dividido em 3 partes: o passado, o tempo presente e o tempo futuro. Eu percebo que nós estamos condicionados nesse tempo, e logo somos observados por 3 ângulos de vista: para aquilo que nós fizemos no passado, para aquilo que fazemos hoje no presente, e para aquilo que vamos fazer amanhã, no futuro. Então logo percebo que a nossa vida é um sopro. Se nós olharmos para o tempo, nós percebemos que nunca podemos segurá-lo em nossas mãos. Ele escapa, ele vai embora. Como quem tenta segurar um bocado d'água na mão, ele escorre por entre os nossos dedos. Ou quem tenta segurar uma brisa ou uma fumaça, nós não conseguimos segurar o tempo. E por mais que você seja rico ou pobre, tem amigos importantes ou não conhece ninguém, tem uma família abençoada ou vive sozinho, o tempo ele passa para todos. O tempo ele molda todas as coisas, e tudo muda conforme o tempo. Tudo muda. Se você pegar um carro e colocar ele lá fora no tempo, o tempo vai mudar ele. Daqui 100 anos, se você for lá ver ele já não é a mesma coisa, porque o tempo deteriorou ele. O tempo molda tudo. O tempo é algo pequeno daquilo que nós vivemos ou vamos viver no mundo espiritual. Então nós precisamos ser moldados durante esse tempo. Todos nós mudamos, desde quando estamos como um embrião dentro do ventre da nossa mãe. O nosso processo de tempo é um processo de mudança, e nós mudamos, queira você ou não. Você não é o que você era ontem, e você não será amanhã o que você é hoje. Alguma coisa vai mudar, nem que for mais um dia de vida, alguma coisa muda. Mas como nós somos observados por 3 tipos de ângulo de vista, o passado que nos observa, a Bíblia vai chamar de acusador, e diz que esse é o papel do diabo, é quem te olha e te acusa por aquilo que você foi. O presente é aquilo que tentamos segurar ao máximo, mas nunca conseguimos. É o que o homem vê, é o que nós vemos, é o agora.
Mas o agora ele passa tão rápido que daqui 2 horas ninguém vai estar aqui mais. Esse período acabou. Então aproveite sempre o tempo que você tem na presença de Deus ou na presença de quem você ama. O terceiro, e eu creio que o mais importante dele, é aquilo que vamos fazer no futuro. Isso depende do que fazemos no presente, e somos observados por Deus. Porque Deus, Ele não vê quem éramos, nem o que somos, mas o que seremos na estatura de varão perfeito, diz a palavra de Deus. O Senhor, quando Ele diz isso, Ele está dizendo assim, que não importa o que você fez ontem, ou o que você fez agora, se você nesse momento entregar sua vida a Cristo, Ele te olha como uma estatura de varão perfeito, como era para ser Adão no seu princípio, nos atraindo de volta à eternidade. Outra característica que nesse tempo Adão perdeu por causa do pecado é a característica de enxergar o mundo espiritual. Adão enxergava o mundo espiritual como você me vê aqui. Ele conversava com Deus, ele via Deus. Isso foi tirado de nós. Nós não vemos Deus. Então Deus, Ele precisa criar algo nesse tempo. Ele precisa, eu já estou entrando na mensagem, mas para você poder entender onde eu quero chegar, o que o Espírito Santo quer dizer, eu quero que você dobre sua atenção. Deus, Ele nos deixou alguns sentidos para entender as coisas, e por esse sentido nós entendemos porque vivemos aqui. E esse sentido é a visão, o tato, o olfato, a audição. São 5 sentidos. E um deles foi tirado, que é a percepção de enxergar o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é 99% daquilo que vivemos aqui. Apenas 1%. Às vezes você olha e diz assim, mas essa terra é grande. Mas para os sábios eles vão dizer assim, que apenas 1% foi nos dado, 99% é mundo espiritual. Mas isso foi nos tirado de percepção. Então Deus vem e cria algo para nos socorrer, e esse algo Ele chama de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera sem antes ter visto. Ele vai dizer assim, você não precisa mais enxergar o espiritual, você precisa crer agora. E é por isso que eu estou entrando na mensagem dessa noite, dizendo para você, que nesse tempo nós precisamos ser moldados para entender o espiritual, para entender que o mundo espiritual é muito maior do que aquilo que vivemos aqui. E para vivermos no mundo espiritual, nós precisamos passar por um período aqui, e esse período chama-se tempo. E tudo que fazemos nesse período chamado tempo, chamado hoje, determina o que vamos colher amanhã e para onde iremos, para um tempo chamado eternidade. Isso é chamado Kairos pelo Senhor. Nós estamos vivendo dias onde pessoas não se importam com o hoje. Aliás, ela quer viver de qualquer maneira hoje. Por esses dias, eu tenho feito vários cultos fúnebres. E o culto fúnebre, quando você chega lá, com dor no coração, mas é um melhor lugar para se pregar a palavra. Porque você chega lá, você olha para uma pessoa que tinha uma vida toda pela frente, mas ela se foi e não tem mais o que voltar, não tem mais o que fazer, porque o tempo, ele não volta. Então você olha e você entende o que Salomão vai escrever em Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, e ele vai dizer assim, que melhor ir a uma casa onde há luto, do que uma casa onde há uma festa. Ele vai dizer, melhor é ir em um sepultamento do que em uma festa. E alguns vão dizer assim, que loucura é essa? E ele vai dizer que porque quando se vai à festa, se pensa só no agora, e vamos curtir a vida. Mas quando se vai a um sepultamento, você pensa em como vai ser o meu amanhã.
Então você vai no sepultamento de alguém que morreu num acidente de trânsito, você sai preocupado, você para no farol, você põe o cinto, ninguém precisa dizer que vai te multar se você não pôr o cinto, você automaticamente põe, você fica prudente, você para e olha para os lados, você obedece a placa de sinalização, porque você fala o que vai ser de mim se eu ultrapassar essa medida. Assim é a nossa vida, por isso é mais fácil nós irmos pregar em um lugar onde há luto, porque ali todo o coração está aberto pensando no amanhã, mas quando vamos à festa não, nós pensamos agora. Quer saber de uma coisa? Eu não importo com Cristo, eu não importo com o céu e nada disso, agora eu estou numa festa, não é hora para falar disso. Mas quando eu olho para a Bíblia, onde nós estamos, e eu vou entrar na mensagem, e eu dei essa volta para você entender algo. O mundo espiritual, ele é complexo, ele é um mistério. Se eu pudesse definir o que é mundo espiritual, eu diria para você que é mistério. Por isso alguém vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: eu conheço alguém que foi no céu, o terceiro céu. Eu não sei se estava vivo, morto, como estava, mas eu sei que ele viu. E Paulo vai dizer assim, alguém vai perguntar para ele: Paulo, como é o terceiro céu? Como é o céu dos céus, onde habita Deus? Ele vai dizer uma coisa, e todo mundo espera uma resposta sábia de Paulo, dizendo: olha, eu vi muros de ouro, eu vi estrada assim, eu vi ruas assim. Ele vai logo dizer: ah, como é o céu? O céu é aquilo que nunca desceu ao coração do homem, é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ele vai dizer que é impossível descrever aquilo que Deus tem preparado para nós lá. Quando eu olho para a palavra do Senhor, voltando o texto, eu percebo que Jesus, no livro de Marcos, quando Marcos escreve, já vista que Marcos, ele não foi apóstolo, tá, irmão? Para você não confundir as coisas. Marcos foi o servo de Pedro. Ele começou a andar com Pedro quando ainda era adolescente, e ele começa a escrever 55 anos depois da morte de Cristo. Ele começa a escrever aquilo que contaram para ele, detalhes daquilo que contaram. E então eles começam dizendo assim: olha, e um dia Jesus, tornando do território de Tiro e de Sidom, que foi pelo mar da Galileia, pelos confins de Decápole, ele estava dizendo, ele estava passando um território proibido para ele. Decápole é a união de 10 cidades, aonde o judeu não podia entrar, onde Jesus não podia estar, mas Jesus estava por ali, porque ele sabia que o seu tempo era curto, e ele precisava fazer alguma coisa por um povo que clamava. Então ele passa por um território que não podia, por 10 cidades aonde ele não podia passar, e ele chega onde ele tinha que chegar para fazer um grande milagre. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o tempo em que vivemos, o tempo onde estamos, aonde clamamos, também faz Deus deixar o seu lugar para vir e passar por lugares aonde é difícil, para chegar até você, só porque você clamou nesse tempo, e o Senhor levanta no céu para te atrair para um tempo chamado eternidade. A primeira coisa que Deus faz quando ele chega naquele lugar, passando pelo território de Tiro, Sidom, pelas 10 cidades chamadas Decápole, a Bíblia vai dizer, você está me ouvindo, quem está aí atrás? Todos estão ouvindo? Então amém. A Bíblia vai dizer assim, que quando ele passa por essa cidade, ele encontra alguém clamando. O que faz Jesus passar por um território naquele tempo desconhecido, o que faz Jesus passar por um território é alguém que clamava, é alguém que precisava, e não poderia ser em outro tempo, tinha que ser naquele tempo. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, seu amigo, a Bíblia diz que alguns chegam até ele e dizem assim: ei Jesus, o seu amigo a quem você ama, Lázaro, está morto, está doente, perto de morrer. Jesus diz: ainda não é o tempo, calma que eu vou lá no tempo. Por quê?
porque Ele caminha pelo tempo, Ele sabe de todas as coisas. Nós estamos aprisionados no tempo, mas Ele não, Ele domina sobre todo o tempo, e Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Alguém estava clamando, e deixa eu dizer uma coisa para você: todas as pessoas aqui dentro, todas as pessoas em Guaxupé, todas as pessoas precisam de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as pessoas aqui dentro, todas as pessoas da cidade de Guaxupé têm um problema que precisa ser resolvido. Todas. É uma dor de cabeça, é uma falta de dinheiro, é um problema na família, é um problema com a esposa, é um problema com o filho, é um problema com... Todos têm um problema, todos. Pastor, por que então o Senhor, sabendo que todos têm um problema, Ele não vem e resolve o problema de todo mundo? Porque existe algo, e que esse algo chama tempo. Por que, pastor? Porque é só o tempo que nos molda ao ponto de estar pronto para receber a visita dele. Por quê? Porque Jesus, Ele não está à toa sentado no céu com alguém abanando Ele e dando uvinha na boca dele, não. A Bíblia diz que Jesus nos guarda de dia e de noite como um sentinela. Ou seja, Ele tem ocupação. E como nós estudamos muito esses dias, Ele tem um padrão que Ele respeita. E esse padrão que Ele respeita exige que nós estejamos preparados a Ele. E por isso Ele colocou esse tempo, para não nos lançar fora da sua presença. Ele nos deu um período chamado tempo, para nós estarmos nos preparando para a sua volta. Por que Deus Ele não vem e resolve o meu problema? Porque eu não estou preparado para isso. Quer prova disso? A Bíblia vai dizer que existia um homem que estava todo dia no tanque de Betesda, esperando que as águas se movessem. E de tempo em tempo um anjo descia e tocava as águas. Quando esse anjo descia e tocava as águas, a Bíblia vai dizer assim, que as águas se movimentavam, e o primeiro que se lançava na água era curado. Esse homem fazia 38 anos que estava ali. Aonde era o tanque de Betesda? A Bíblia vai dizer que na entrada das ovelhas em Jerusalém, do lado direito, era o tanque de Betesda. Se você for pesquisar na Bíblia ou alguns estudos, você vai ver que quando se entra em Jerusalém, do seu lado direito, aonde é o tanque de Betesda, existe uma casa, e até os dias de hoje há uma placa nessa casa, dizendo que essa placa era a casa de um homem chamado Joaquim e de uma mulher chamada Maria. Quem era esse Joaquim? Era pai de Maria, mãe de Jesus. Então essa casa, quando se entra na porta das ovelhas, do seu lado direito, no tanque de Betesda, era a casa dos avós de Jesus. Agora vem comigo, que você vai entender o que eu quero dizer. Jesus, lógico que ia visitar quando criança os seus avós. É claro que Jesus cresceu vendo os seus avós. Agora pensa comigo, raciocina comigo. O homem tinha 38 anos que estava no alpendre da casa esperando as águas se moverem. Jesus, quando encontra ele, tinha 32 anos. Então logo quando Jesus nasce e vai na casa da sua avó pela primeira vez, esse homem já estava lá. E Jesus nunca havia liberado a palavra de cura. Mas o dia que Jesus chega neles assim, o que está esperando? Ele falou: estou esperando que alguém com misericórdia me coloque na água para eu ser curado. E Jesus disse para ele: se crer, será curado. Toma tua cama e vai. Ele esperou um tempo de mudança, e a mudança, ela está aqui, ó. A mudança nesse período chamado tempo, ninguém pode fazer por você.
Eu posso apenas pregar a palavra, mas a mudança ela tem que vir de você. Você precisa entender isso. Você precisa mudar. É por isso que eu disse esses dias e vou dizer de novo. O dia que eu fui mudar na minha casa, o que Deus falou comigo, que muitas pessoas foram me ajudar a desmontar os móveis. E todos me ajudaram a desmontar os móveis. Pusemos dentro do caminhão e carregamos o caminhão e foi. Mas depois, para organizar as coisas na minha casa, as caixas, ninguém foi. Sabe por quê? Porque para desmontar coisas na tua vida, muita gente ajuda. Mas para ajudar você a remontar, são poucos. Mas tem um porquê. Você vai dizer, realmente, muitas pessoas me ajudaram quando eu estava em decadência, mas agora que eu estou levantando, ninguém quer me ajudar. Mas tem um porquê de tudo isso. O Senhor veio e falou comigo. Ele veio e disse, porque quando vamos mudar de um ambiente para outro, pessoas te ajudam a desmontar, mas colocar as coisas no lugar, se Ele te ajudar, se Ele fizer por você, quando você precisar de algo, você não sabe onde está. Eu estou dizendo em parábolas, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Existem coisas na nossa vida que se outra pessoa fizer por nós, quando precisarmos usar, não saberemos nem aonde está. O Senhor está dizendo que a mudança dentro de você precisa aprender, porque se eu fizer por você, ou se outro alguém fizer por você, você nunca saberá o preço que foi pago por aquilo, e você nunca dará valor na mudança. Jesus ele atravessa um território hostil, aonde ele não poderia passar. Por quê? Porque chegou o tempo de eu estar de lá. Porque quem está de lá precisando e clamando há muitos anos, agora chegou o tempo, porque entendi a mudança nele, e eu preciso chegar lá. Por quê? Porque Deus ele não faz as coisas por fazer, Ele sempre tem um propósito, e o propósito está ligado em Cristo. E a Bíblia vai dizer assim, para nós acelerarmos: e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. A primeira coisa que nós aprendemos, deixa eu dizer uma coisa para você, e aqui eu quero pegar uma brecha nessa palavra: não deixe qualquer um impor as mãos sobre a sua cabeça, não. Por quê, pastor? Porque mão sobre a cabeça na Bíblia significa transferência de unção. Tem muita gente recebendo maldição porque não sabe quem põe a mão sobre a sua cabeça. Prova disso é quando Pedro e João, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer assim: olha, alguém vai dar um recado para eles, dizendo assim: olha, pregamos em Samaria, toda Samaria se converteu. Precisa agora que os dois venham para Samaria, impõem as mãos sobre a cabeça, para que sejam batizados com o Espírito Santo. Porque isso é transferência de unção. Ninguém vai pôr a mão na cabeça e orando pela sua vida, se você não conhece a vida e a integridade dele, não. A Bíblia vai dizer que chamando Jesus para impor as mãos, por quê? Porque lá em Lucas capítulo 5 vai dizer que a virtude de Deus estava sobre Jesus para curá-los. Transferência de unção. Quem tem a unção da cura, coloca a mão e é curado. E a unção está através do nome de Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, pela fé, meu irmão, nós podemos fazer todas as coisas. E nos dá autoridade para curar enfermos, expulsar demônios e falar em outras línguas. Esse é o Espírito de Deus que está sobre nós. E a Bíblia vai dizer assim: que então Jesus, indo até eles, impondo-lhe as mãos, tocou os ouvidos e cuspiu, e com a sua saliva tocou a boca dele. Se fizesse isso nos dias de hoje, virava um meme. Se fizesse isso nos dias de hoje, eu falo: para que fazer isso? É só orar que Jesus faz. Mas se Jesus quis fazer, meu irmão, não questione os passos de Jesus, apenas obedeça. Eu aprendi uma coisa essa semana, num treinamento que estamos fazendo, que há diferença muito grande de professor e instrutor. Pastor, qual a diferença? A diferença é que o professor te ensina, se você quiser fazer, faz, mas instrutor não.
instrutor ele te mostra como tem que ser. E se você sair fora daquele caminho, vai dar ruim. Alguém vai morrer. Vai virar uma tragédia. A palavra de Deus nos dá autoridade para que a gente seja instrutor. É assim. A palavra de Deus diz que é assim. E é assim. Se sair dessa regra, você vai matar alguém, vai morrer, vai acontecer merda. Vou usar um termo bem chulo. Sabe por quê, irmão? É igual quando você vai, ele ainda deu um exemplo, fazer autoescola. Quem que dá aula para você? Como que chama? Por quê? Porque ele vai te ensinar como tem que dirigir. E tem que ser assim. Se não for assim, vai dar ruim. E assim a palavra de Deus é dessa forma, meu irmão. Então a Bíblia vai dizer assim. E Jesus, sabendo de todas as coisas, ele cuspiu e passou saliva nos lábios. Aqui deixa eu falar mais uma coisa para você, meu irmão. Eu sempre digo isso, que a unção maior é que domina o ambiente. Pastor, não sei o que tem a ver com isso. Tem a ver que se os lábios dele não falam, o meu fala, e a unção que está sobre os meus lábios está no lábio dele, e ele vai falar igual eu falo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que aonde eu estiver, a unção de Deus que está sobre a minha vida tem que mudar o ambiente. Se falam coisas que não deve, quando eu chego não fala mais. Gente, vamos parar de falar besteira, que chegou o pastor. É assim ou não é? Eu tava, irmão, quantas vezes eu estava fazendo tal coisa ali, chegou o pastor. Como que você tem que esconder do pastor, né? Você não precisa esconder do pastor. Mas o fato de você fazer isso mostra que a unção que está sobre a minha vida faz você ficar constrangido. Te constrange. Isso é unção. Não é porque eu não posso fazer nada com a tua vida, eu não vou te prender, eu não vou te crucificar, você não tem que pagar nada. Não há uma multa se você estiver falando palavrão perto de mim. Não tem multa, não tem nada. Apenas a unção de Cristo que está sobre a minha vida constrange você. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que ser assim. Porque se alguém fala piadas que não deve ser dita perto de você, é sinal que a unção que está sobre a sua vida não transmite de fato quem Cristo é. Se você pode estar no meio do pecado e fazer tudo normal, e no final de semana você vir para a igreja e dizer eu sou crente, sinal que você não está mudando, e sinal que você está caminhando para um fim e não para uma eternidade. Porque aquele que morre sem Cristo, a Bíblia diz que parte para a dor da segunda morte. Mas aquele que morre com Cristo, esse parte da morte para a vida. Porque ele nos atrai a entender o mundo espiritual novamente como o primeiro Adão. Ele nos atrai de novo à eternidade como o primeiro Adão. Ele nos atrai a alegria de estar perto do Senhor novamente. É por isso que Davi vai dizer: Senhor, não retira de mim o teu espírito e torna-me da alegria da tua salvação. Ele vai dizer assim para nós conseguir, em nome de Jesus, terminar dentro do tempo. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Por quê? Porque tudo que Deus toca, meu irmão, Ele faz perfeitamente. Pastor, Deus me curou de uma dor nas costas. Ainda dói um pouco, mas já melhorou. Não, Deus não te curou, deve ter sido algum remédio. Porque tudo que Ele faz perfeitamente. Pastor, eu estava com uma dor de cabeça, orou, melhorou. Glória a Deus que melhorou, irmão. Pior se tivesse piorado, mas falar que foi Deus que curou, não foi. Porque tudo que Ele faz perfeito. E a Bíblia vai dizer assim, versículo 36: E ordenou-lhe que a ninguém lhe dissesse, mas quanto mais ele proibia, tanto mais ele divulgava.
e admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Tudo que ele faz é bem feito. Tudo que ele faz é bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que às vezes nós vivemos uma vida de derrota? Sabe por que vivemos uma vida desanimada, depressiva? Sabe por que vivemos uma vida que as coisas parecem que não fluem? Sabe por que vivemos uma vida desgraçada, no sentido de sem a graça de Deus? É porque não chamamos Deus para viver conosco, estar conosco. Porque tudo que Ele faz em nós é bom, é bem feito. Tudo que Ele faz em nós e através de nós é com qualidade, é bem feito. Sabe por que muitos vivem uma vida toda desregrada? Porque querem viver a palavra. Aliás, querem viver a sua vida dizendo que são cristãos, mas não querem viver a palavra, não obedecem a palavra. A gente, como pastor e líderes, estão aqui dizendo: é esse caminho, essa é a instrução. Eles não conseguem viver a instrução. Eles querem adaptar. E deixa eu dizer uma coisa: quando a gente diz que é assim, não tem opinião. Ah, pastor, a Bíblia diz que é assim, mas eu, como pastor, vou dar minha opinião. Eu acho que não precisa ser desse jeito. A minha opinião não vale de nada. Se Cristo está dizendo que é assim, é assim. Pastor, mas a minha opinião, pastor, também é igual a tua. Dá para ser desse jeito. Não vamos colocar, não, meu irmão. A tua opinião e a minha opinião não vale de nada. Se Cristo disse que é, tem que ser assim, ponto, e acabou. Porque que vive uma vida sem a graça de Deus, porque que vive mais ou menos, porque não entendem a palavra, porque não conseguem desfrutar da palavra. E só desfruta quem entende. Só desfrutamos daquilo que entendemos. E a palavra está sendo clara ao dizer que tudo que Ele faz, tudo é bom. E só vamos receber aquilo que é bom dele quando nesse tempo chamado início e fim da nossa vida, esse tempo chamado passado, esse tempo chamado presente, esse tempo chamado futuro, que foi dado a todos, nesse inteirinho, se a gente mudar e estiver pronto a recebê-lo, então ele, tudo na nossa vida será bem feito. Só vivemos mais ou menos aquele que nesse período não entendeu a palavra, não quis mudar, e a transformação não foi para o bem. Porque sempre estamos num processo durante esse tempo de mudança. O problema é que uns mudam para pior e outros para melhor, mas todos mudamos. Não somos mais quem éramos e não seremos mais quem somos hoje. Nesse período é que Cristo te deu a oportunidade de ser trago de novo a estatura de varão perfeito. Então, quando estiver entendendo e vivendo esse período, então não importa se aqui se ali ou aquele outro lugar é proibido que Cristo esteja, Ele atravessa até onde não pode para chegar e fazer um milagre e te trazer a essência de volta, dizendo: Ele faz na sua vida tudo bom e tudo que Ele faz é perfeito. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu tenho 3 minutos para orar por ti.